A companhia ela precisa, como empresa, saber aonde quer chegar. Precisa. Porque senão qualquer lugar é suficiente. E as pessoas, principalmente os bons, Michel, você não vai ter no seu time pessoas boas, de alta performance, trabalhando para uma empresa que não tem objetivos bem claros. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou o Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e, ouvindo, refletir e se desenvolver. Esta é a nossa máxima: reflexão, pensar de forma crítica, analítica e profunda. Você aí que está investindo esta hora semanal para nos ouvir, seja no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, no trabalho, eu espero que depois de ouvir os nossos episódios se torne mais feliz, mais preparado, mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais desenvolvido profissionalmente. Antes da gente começar esse episódio, eu quero falar para vocês, compartilhar com vocês a minha felicidade do lançamento do MBA Gestão Estratégica de Talentos da Era Digital, do Grupo Forte Educação. É uma pós-graduação que eu estou como coordenador, são 360 horas, aulas aos sábados de forma quinzenal. As matrículas já estão abertas e começa agora em março. Se você quer se desenvolver, aprender sobre treinamento e desenvolvimento humano, níveis de maturidade, lifelong learning, sistema de gestão da qualidade aplicado para o RH, ou seja, ter acesso às melhores práticas, ferramentas, procedimentos relativos ao capital humano, este é o seu curso. E se você usar na inscrição o cupom Abraços Digitais, você ainda ganha um desconto de 15%. Não perca, acesse já Pós-Forte, Forte com PH, e faça ainda hoje a sua matrícula. E vamos começar então o nosso episódio falando que a internet das coisas, o famoso Internet of Things, o IoT, foi proposto por um pesquisador do laboratório do MIT chamado Kevin Ashton em 1999. Atualmente, ela define a conexão avançada de dispositivos, sistemas e serviços, que possibilita acompanhar o uso e o movimento de cada objeto que esteja conectado à internet. Estima-se que atualmente nós temos mais de 40 bilhões de dispositivos com um sistema de conexão à internet das coisas. Se pensarmos de forma científica, contar com a praticidade e inteligência computacional na análise de dados e previsão de comportamentos colabora muito, não só com a eficácia, mas com a eficiência operacional de todos os processos, sejam eles fabris ou de serviços. Imagine alguém, por exemplo, que acabou de realizar uma cirurgia de ponte de safena ou transplante de coração e ter os seus batimentos cardíacos monitorados de forma remota pelo médico e, mais do que isso, através da análise de comportamento desses batimentos e histórico dos dados, enviar sinais ao médico de forma preventiva que talvez o coração esteja prestes a ter algum incidente. Já sob a ótica de cidades inteligentes, em 2023, eu visitei, juntamente com um grupo de empresários e o CNI, ecossistemas de inovação em 3 cidades americanas: Washington, Nova York e Boston. E eu tive a oportunidade de conhecer o conceito da casa inteligente. A casa inteligente integra os aparelhos eletrodomésticos e os sistemas de iluminação e temperatura com a internet, de modo a não só melhorar a eficiência da utilização energética, mas também oferecendo uma comodidade, muitas vezes, de mordomo robótico aos proprietários da casa. Um exemplo simples: ao ter o padrão de chegada em casa do proprietário,
Durante o inverno, a casa liga o ar-condicionado a uma temperatura de 24 graus Celsius 30 minutos antes do horário em que o proprietário vai chegar, e assim ele já chega com a casa com uma temperatura agradável. O excesso de conectividade e de dispositivos tecnológicos para a conectividade gera muitas oportunidades, mas também alguns desafios, principalmente para quem deseja empreender, pois o uso escalável das tecnologias demanda mão de obra mais especializada e qualificada. Hoje, então, nós vamos conversar com uma expert em conectividade e empreendedorismo e falaremos sobre os desafios e oportunidades do empreendedorismo e da liderança na era digital. Para falar conosco sobre o tema, nós temos hoje ela que é bacharel em contabilidade, com MBA de administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, possui pós-graduação em gestão global pelo Instituto Universitário de Lisboa e em 2022 concluiu seu programa de mestrado em liderança disruptiva pela Start SE. Ela iniciou sua carreira profissional vendendo panos de prato que pintava aos 9 anos de idade. Aos 14 anos, decidiu trabalhar com seu pai, que possuía uma pequena revenda de materiais eletrônicos de segurança. Nesse momento, compreendeu que os processos de atendimento eram um fator crítico de sucesso nesse mercado e, portanto, passou a investir fortemente em tecnologia e a profissionalizar as áreas técnicas com foco nas soluções de internet das coisas. Desde então, sua empresa foi crescendo e se posicionou como a melhor empresa de serviços em conectividade para os integradores de soluções de IoT, com mais de 1 milhão de dispositivos gerenciados, atuando em todo o território brasileiro. Desde 2013, é presidente da Virtuais, Soluções em Comunicações de Dados, e também é membro do conselho da Hax Tecnologia Agrícola, startup com uma solução de irrigação inteligente que combina dados climáticos, tipos de solo, cultura e é capaz de indicar o momento e a quantidade necessária e precisa de água, potencializando os insumos aplicados e garantindo uma produtividade com redução de custos energéticos. É também investidora da Ciclo Agritech, uma das principais aceleradoras de startups com foco no agronegócio. É com muita alegria, prazer, honra que damos as boas-vindas a Thaís Wessner. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Michel. É um prazer estar aqui com vocês, estar com você aqui, com essa audiência bacana que está nos assistindo. E espero aqui poder deixar uma parcela do conhecimento que a gente vem tendo a oportunidade de adquirir ao longo dessa jornada empreendedora, que não é nada fácil. Então vamos começar um pouquinho, falar dessa sua história, né? Eu acho muito bacana dividir, né, essa trajetória, né, de uma menina do interior do Rio Grande do Sul, vendendo o seu pano de prato, para hoje presidente de uma grande empresa. Conta para nós como é que foi essa jornada. Foi marcada por muitos desafios, Michel, como acho que todo empreendedor. E tive o privilégio de nascer numa família de sonhadores, uma família de origem alemã, que não se economiza para o trabalho e enxerga o trabalho, a fé, como a família, como alguns princípios inegociáveis. E isso traz no meu DNA um conjunto de formações muito importante para a cadeira de uma liderança, para a cadeira de um empreendedor. Começamos, como você bem citou na introdução, vendendo pano de prato, pintava pano de prato, fazia essas... Às vezes a gente vai fazer algum turismo em alguma cidade, vê aquelas bancas no centro das mulheres ali vendendo seus artesanatos. Eu fazia um pouco disso, tá?
Também lá na cidade de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, uma cidade de mais ou menos 60 mil habitantes, onde a economia é fomentada e sustentada pelas fábricas fumageiras. Estudei a vida inteira em escola pública, não vim de uma família abastada que pudesse estudar em colégio particular, fazer cursinhos profissionalizantes, em famílias que enviam seus filhos para fazer intercâmbio, nada disso. Tá? Foi uma vida de bastante escassez, onde, graças a Deus, na época, Michel, as escolas públicas exigiam um uniforme. Sim. Eu amava isso. Onde muitas crianças Ah, odiavam o vamos uniforme, eu adorava, porque nós não tínhamos outra opção de roupa, de roupa. então acabava que todo mundo ficava igual. Então, dentro deste ambiente, meus pais sempre foram muito trabalhadores e sempre foram muito sonhadores. Um dos maiores ganhos que eu tive da minha vida ao ser criada, ter o privilégio de nascer nesta família, foi aprender a sonhar e aprender que nada é impossível para aquele que crê. Né? Uhum. Nada é impossível para aqueles que são tementes a Deus. E isso criou em mim uma fé muito firme e uma convicção de que quando você se dispõe a fazer um trabalho nos princípios de justiça, onde você tem firmeza, convicção, você conquista as coisas. A jornada, ela não é fácil. Tá? A gente tem diversas histórias, diversos episódios de bastante calos, de bastante dores, muitas lágrimas, assim como tem muitos sorrisos, muitas conquistas, mas nenhuma conquista não foi precedida de algumas noites em claro, de algumas lágrimas, de algumas orações bastante com o coração bastante quebrantado. Eu acho que isso é necessário. Sim. Necessário porque se fosse tudo muito fácil, Michel, com certeza não teríamos o caráter que temos hoje, não teríamos o ego controlado, talvez seríamos extremamente dominados pela vaidade, pelo orgulho, e isso nos afasta das pessoas, nos afasta do propósito. Eu acho que toda liderança precisa passar por isso, precisa dos calos do sucesso, senão a gente não forma direito. É. Você falou uma coisa interessante, né, da família alemã, né? Eu também sou descendente de alemão, né? É, inclusive, alguns anos atrás até já tirei a minha cidadania alemã, porque realmente a raiz, principalmente desse país, vamos dizer assim, europeu, é de muito trabalho, né? Você não Exatamente. vê um alemão, lógico, em todo o país você tem pessoas de diversas personalidades, você vai ter aquele que vai reclamar, mas em linhas gerais é um povo realmente muito focado, muito dedicado e disciplinado, né? Vídeo Uhum. que a Alemanha se tornou a quarta maior economia do mundo, só atrás de Estados Unidos, China e Japão, e foi totalmente dilacerada na Segunda Guerra Exatamente. Mundial, É. né? E hoje é um país que tudo funciona, Uhum. né? Então, eu adoro aquele país e adoro essa origem por essa disciplina, por esse foco, né, no trabalho, né? Além, é claro, de você crer em Deus, como você falou, né? Porque acaba norteando as nossas ações morais e éticas, né? Coisa Uhum. que hoje se falta muito com o relativismo do mundo, né? Onde tudo depende, né? Não, tem coisas que não dependem, tem coisas que são verdades inexoráveis, mas hoje, né, se coloca tudo mais ou menos no mesmo balaio e as pessoas relativizam de acordo com as suas vontades pessoais e acaba distorcendo um pouco a visão de ética, a visão de integridade, a visão de esforço, né? Eu lembro, meu filho fez 18 anos o ano passado, né? E eu lembro que quando eu, né, que tenho 45, estava na escola, para você ganhar uma medalha, você tinha que ter sido o primeiro, Ah, sem dúvida. né? Não, eu E, também. então, assim, isso lhe dava um espírito, Uhum. entre aspas, combativo,
de procurar dar o seu melhor, Sim. né? De procurar se esforçar para estar lá. Uhum. E se você não atingia, lógico, criança fica chateada, mas não era algo que te desiludia, que te acabava. Pelo contrário, te dava mais força, Como a vida é. né? Te dava Como a mais vida é. força para você correr É. atrás. E eu lembro nas primeiras anos, né, da infância do meu filho, e graças a Deus ele, né, foi muito bem educado, né, principalmente pela mãe, e ele tem isso, né, hoje, a pessoa ficava em último e ganhava medalha. Então isso dava uma falsa sensação, né, de reconhecimento, né? Então eu não fiz nada e também ganhei. Então eu ganhei a mesma medalha que o cara que ganhou no primeiro, Hum. né? E isso foi criando uma geração. Por que que eu quis fazer esse gancho? Para a gente entrar um pouquinho sobre o aspecto de liderança, né? Uhum. É, foi criando personalidades de excesso de imediatismo, né? Que começa a trabalhar, já quer ser presidente da companhia, excesso de, vamos falar assim, a pessoa, infelicidade no trabalho, porque a pessoa não galga rápido como ela quer, então ela já se desilude, já sai da empresa, cria um turnover, e isso cria para a liderança uma situação muito delicada de gestão, né? No seu ramo, ainda mais tecnologia, que é o nosso ramo, né? Pelo menos no nosso, a gente vê um turnover alto, principalmente pelas oportunidades que o mercado de tecnologia hoje Uhum. oferta, e as pessoas, por esse imediatismo, elas querem crescer rápido, então elas vão pulando de galho em galho, né? Como que vocês hoje trabalham essa questão de liderança e que dica que você pode dar para os gestores que nos ouvem sobre esse imediatismo das pessoas hoje no Uhum. trabalho? Michel, vou fazer uma abordagem um pouquinho mais ampla, pegando esse exemplo que você trouxe da medalha pela participação e não a medalha pelo resultado, né? A gente desenvolve um modelo mental nas crianças de que o resultado é pouco importante, mais importante é você participar. Quando elas crescem e vão para o mundo corporativo, no mundo corporativo não é importante você participar, é importante o resultado que você entrega. Então, ela veio com uma formação que a participação é o importante, por isso eu ganho a medalha. Chego no mundo corporativo onde a linguagem é outra. Ela não tem emocional preparado, nem modelo mental preparado para aquele ambiente que é por resultado. E por isso ocorre o imediatismo. Eu, por participar, já mereço em 2 anos ser líder, já mereço em 3 anos ser um diretor, já mereço em 4 anos ser o CEO da companhia, né? No mundo corporativo, o que conta é o resultado, é o que você gera, é a sua produtividade. Não só no mundo corporativo, sempre foi assim. A gente é que começou a bagunçar as Uhum, coisas por esses temas que a gente vem abordando muitas vezes de forma talvez não tão sábia, sobre a igualdade, né? uhum, O que é ser igual, né? Mas no mundo corporativo a gente tem performance. uhum, Não, nenhuma companhia prospera se nós não tivermos pessoas muito bem capacitadas e pessoas com ambição e com consciência sobre resultado e performance. Não há prosperidade porque a companhia vive disso, né? sim, sim. Dentro desta, desta desta abordagem que você trouxe, o que nós deixaríamos para os gestores sobre essa necessidade de crescimento, sobre esse imediatismo, né? A gente não pode generalizar, não é todo mundo que é assim. Uhum, Obviamente, a gente está lidando com um número maior sim. de pessoas, de jovens principalmente, com esse imediatismo. Uhum, Eu tenho isso lá na companhia também. Tá? Tenho jovens que vocês vê que quando você cobra o resultado, ele faz uma expressão até de que não está entendendo o que você está falando. uhum, Tá? E ele leva um período para compreender que lá o que é resultado, uhum, o que uhum, é performance.
E a gente, como empresa, está tendo que ensinar isso, porque não vem de formação. A escola não está ensinando isso, tá? Uhum. Eu, na minha época, eu sou do tempo que se você tivesse a melhor nota, você podia sair 15 minutos mais cedo da aula. Você deve ser dessa Sei. época também, né? A medalha só tinha primeira, segunda e terceiro lugar, não tinha outra opção. Uhum. E era frustrante ganhar a medalha de terceiro lugar. Sim, sim. Era humilhante ganhar a medalha de terceiro lugar. Era melhor não ter nem ganhado nenhuma. Era extremamente humilhante. Hoje, a gente realmente vê que não é mais assim, né? É, isso gera um gap na mão de obra produtiva, porque é um gap que nós estamos tendo na formação das pessoas, no modelo Sim, mental das pessoas. sim. As pessoas não estão treinadas para perseguir resultado. Por isso, nós temos uma massa de mediocridade cada vez maior. Ah. Nosso meio da pirâmide está cada vez maior, né? Uhum. Como chegar ao topo da pirâmide? Como chegar a ser um C-level? Como chegar a ser um líder? Líder, o nome diz, né? Ele lidera algo, ele lidera as pessoas para atingirem o seu máximo potencial. É isso que a gente faz, Uhum. né? Qual que é o potencial de uma pessoa? Gerar resultados, crescer. Nós fomos criados para isso, para crescer, para dominar, para governar, não para ser medianos. Uhum. Esse ponto que você falou, só fazendo um gancho, é, em 2023, no congresso do SHRIM, lá nos Estados Unidos, eles mostraram um estudo sobre a falta de mão de obra hoje lá nos Estados Unidos, né? E o que que acontece? Uma pesquisa que eles fizeram com os jovens mostrou que 80 e tantos por cento dos jovens queriam ser influenciador de redes digitais quando crescesse, né? Muito bem. Dito isso, mais de 50 e tantos por cento dos jovens hoje entre 18 e 24 anos não tinham uma formação acadêmica de terceiro grau. Dito isso, né, os Estados Unidos e seus experts começam a estudar, né, como preencher mão de obra qualificada para as companhias. Uhum, Bom, existe uma ala que é aberta à imigração, então vamos fazer como nós sempre fizemos. Os Estados Unidos sempre fez isso, pega os melhores dos melhores do mundo inteiro. Só que hoje não tem só vaga para os melhores, tem vaga para todo mundo, porque tem uma grande quantidade de jovens que não têm formação e não querem fazer formação. uhum, E existe uma outra ala, que é a ala dos mais bairristas, que não querem imigração, que querem mudar a regra do jogo. O que é mudar a regra do jogo? Mudar os requisitos de necessidade de formação acadêmica e técnica das companhias e substituir por microcursos, uhum. Mais, microcredenciamentos. mais rápido. Né? Então a pessoa, não, para você fazer esse trabalho, você não precisa mais ser um engenheiro, não. Você pode fazer aqui esses 10 cursos web e você ganha aqui um microcredenciamento e você começa a trabalhar. Uhum, E aí vem a questão da qualidade uhum, da entrega, né? Porque, tirado, lógico, vamos falar agora da nossa realidade que a gente conhece melhor. O afastamento que as universidades têm da realidade do dia a dia do trabalho, né, uhum, guardado as proporções e tirado essas arestas, a formação acadêmica de base, pelo menos eu acredito, que ela dá uma fundamentação científica e racional para a pessoa tomar melhores decisões no seu trabalho. Ela te cria um modelo mental analítico, independente da área, que vai colaborar sim com o seu trabalho, né? Lógico, você não vai aprender. Por exemplo, quando estava no setor automotivo, eu não aprendi a desenvolver carro na faculdade, mas os fundamentos uhum, técnicos científicos que eu aprendi na faculdade me ajudaram a compreender de forma mais rápida o que eu tinha que fazer no meu dia a dia. Acho difícil pensar num microcredenciamento para isso, né? Não consegui.
Qual é a sua visão sobre esse, esse cenário de preencher, né, lacunas de conhecimento, não com formações mais estruturadas e longas, e substituir com microcredenciamentos? Olha, Michel, eu evangelizo muito lá na companhia, ensino muito na companhia e no desenvolvimento dos nossos colaboradores o perfil T, tá? Onde a linha horizontal, ela precisa ser alimentada, tá? Então, imaginem um T aqui. Ele tem uma linha vertical. A linha vertical é a especialização, tá? Existe no meu segmento uma empresa que é a maior empresa de soluções de IoT em conectividade, onde a camada de serviço de especialização é extremamente alta, tá? Eu não teria conseguido posicionar a companhia a nível nacional sem especialistas em internet das coisas. E aí eles têm o MBA do MBA do MBA. Tá? A pós da pós da pós. Tá? Você vai verticalizando aquela carreira se tornando um especialista. Veja o meu caso. Sou CEO da companhia. Você leu uma parte dos títulos. Mas se eu não estou a cada 2 anos apostando na minha verticalidade, eu fico sim defasada do mercado. Uhum. Tá? Também preciso investir na minha horizontalidade? Preciso, que são aqueles conhecimentos mais gerais. Preciso entender um pouco de marketing, preciso entender de produtos, preciso entender de jurídico, preciso entender de ciências contábeis, preciso entender de 1000 coisas. Tá? Mas eu sou CEO da companhia. A principal verticalidade que eu preciso ter é estratégia, liderança, condução de times, gestão de mudança. Isso aqui eu preciso ser especialista. Sim. Então, eu não acredito em profissionais que tenham uma linha horizontal bastante capacitada e ampla, mas uma linha vertical rasa. Não acredito. Não acredito. Dentro de 11 anos que eu estou à frente da Virtuais, já tive experiências no dia a dia de profissionais que você percebe que a linha T está encurtada ou atrofiada, já fazem muitos anos que já não faz um curso, já não faz uma especialização na sua linha vertical, e os resultados são bem ruins. Não acredito. Não acredito. Legal, eu nunca tinha ouvido sobre essa ótica, achei bem interessante a linha T. Nunca tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido, porque quando você fala em resultado, né? Resultado, a gente fala que pelo menos, né, eu acredito, é a somatória do conhecimento e da experiência, né? Isso que dá resultado, né? Então, o conhecimento vem do estudo, não tem jeito, né? Tem de se aprofundar naquilo, né? Não pode ser raso. É a velha máxima que você não entrega o que não tem. Né? Pelo fruto das tuas mãos, que é o teu trabalho, não vai sair o que você não tem. Vai sair o que você se alimenta. Do que você se alimenta? De videozinhos curtos de Instagram? Isso não é verticalidade, gente. De videozinhos de 1 hora de YouTube não é verticalidade. É verdade. E hoje, né, no campo, né, na área de capacitação corporativa, a gente já começa a ver, né, uma desmistificação do tema microlearning, né? A gente, esse mercado, ele é muito volátil, assim como todos os outros, né? Mas o que me chama muita atenção é porque é um mercado volátil, mas que mexe com padrões de comportamento dos profissionais, né? Então, os profissionais de RH, a gente sempre conversa, quando a gente tem oportunidade com os diretores de DHO, né, diretores de RH, que assim, tem que tomar cuidado com os modismos, né? Então, por que eu digo isso? Por exemplo, alguns anos atrás, veio o tema gamificação, né? Então, começou a falar de gamificação em 2017, né?
ainda não tinha sido introduzido no país a gamificação, mas a gente já começava a ouvir. Eu fui fazer um curso lá nos Estados Unidos sobre gamificação, laboratório, uma semana de intensivo em Nova York. E aí eu entendi o que era a gamificação. Conheci na ocasião o maior especialista hoje no mundo, que é o Carl Kapp, que a gente tem amizade até hoje. Inclusive, ele já participou aqui do podcast conosco. E aí eu trouxe para o Brasil esse conceito, apresentamos no nosso antigo congresso Learning Performance Brasil. E aí explicamos, falou, gente, a gamificação não vai mudar o treinamento formal, que é o que o pessoal esperava. Ah, não, o treinamento formal vai ser agora todo gamificado. Não, são estratégias diferentes. A gamificação são para estratégias pontuais, onde você necessita um maior engajamento proativo do aluno, mas que você vai ter que recompensar, reconhecer e premiar. São os 3 pilares da gamificação. Uhum. Se você não fizer isso nessa sua estratégia de capacitação, você não vai ter sucesso. E aí foi desmistificando. Recentemente, agora o microlearning que a gente estava falando. O pessoal hoje aprende tudo rápido, em pílulas. Então, agora, os cursos, né, os saberes vão ter que ser modularizados em pílulas. E agora vai ter que ser tudo micro. Não, também estamos vendo que não vai seguir essa tendência. Os microlearnings, eles só são aplicados como suporte ao desempenho, ou seja, a pessoa já conhece. A pessoa precisa fazer um refresh rápido. Então, ela vai na pílula de microlearning para fazer uma determinada atividade, mas que ela já conhecia, né? Então, agora as empresas começam porque antes se compravam cursos de 1 hora online e agora a pessoa queria fazer tudo em 10 minutos. Não funciona assim, né? E isso muda com padrões, né? Comportamentais do profissional. E aí a gente vai tentando ajudar o mercado. Agora, indo um pouquinho mais para o nosso lado técnico, fala para nós um pouquinho das tecnologias de conectividade que hoje você trabalha, o que está em voga, o que está em alta, porque esse eu acho que é um tema que também todos que nos ouvem, sejam de área de RH ou áreas técnicas, têm interesse em saber. Internet das coisas, Michel, é bem amplo. Como você falou ali na introdução, você falou de soluções na saúde, cirurgias à distância, você falou de smart cities, mas é gigante, o leque é gigante. Nós vamos para o agronegócio, a gente tem projetos em todas as verticais. Em todas as verticais que você, entretenimento, em tudo que você puder imaginar. Nós temos uma miscelânea de projetos e isso dá uma riqueza para a companhia de aprendizados de eficiência tecnológica, que é uma coisa impressionante que a gente já está vivendo no Brasil, mas principalmente que a gente ainda vai viver pela frente com a entrada do 5G, também explorando isso na internet das coisas. Então, o que a gente tem? A Virtuais, ela fornece serviços e soluções de conectividade e soluções de internet das coisas também finalizadas para alguns segmentos a nível Brasil. São mais de 11 anos de operação em conectividade, atuando em todos os estados brasileiros possíveis, todos mesmo, em todos eles a gente tem uma solução. Também trabalhamos agora com as redes privativas, uma demanda muito forte para o agronegócio, onde não há cobertura celular. Então, a gente sobe a rede privativa e cobre aquelas determinadas regiões e ali começam a se viabilizar inúmeras aplicações e automações de processos que visam trazer alta produtividade para as operações que já são feitas, mas mais mecanizadas. O mesmo que a gente viveu na cidade há alguns anos atrás com a entrada do IoT. Né? A rede privativa ela também é importante para extensão das redes onde não existe, mas também para segurança. Por exemplo, no Smart Cities, há muita aderência da rede privativa para fazer uma camada de segurança. Imagina que você bota num município todas as escolas públicas, um sistema de vigilância, de controle de entradas e saídas nas escolas públicas, mas você está
permitindo que esses dados sejam trafegados pela internet ou pelo cabeamento de um link de internet, assim como chega lá na tua casa a fibra, né? Imagina se isso rompe, imagina se esse sistema tem algum acesso que não deveria acontecer, a uma invasão no sistema. Ou seja, tem uma fragilidade quando você está na banda pública, que a banda privativa, que a rede privativa, ela acomoda isso, ela trata isso. Então, existe um apelo muito grande, uma aposta muito grande da companhia para as redes privativas, visando esses nichos, visando cobertura e visando muito a segurança. Uma planta de uma indústria conectada, a maioria delas é cabeado. Como é que você muda essa planta rapidamente para adaptar ela para uma nova linha produtiva? Você não muda, porque você precisa de um projeto elétrico absurdo ali para fazer uma mudança de uma máquina de um determinado lugar para outro. Na rede privativa, você tem a experiência de uma rede celular e da qualidade da segurança de uma rede celular sem cabo, sem fio. Então, isso vai trazer uma agilidade, uma dinâmica para diversos segmentos que é impressionante. E o 5G, assim como nós começamos lá atrás, o 2G, o 3G, o 4G, o 5G, por que vem vindo o 5, o 6, o 7? Nós vamos viver várias evoluções da internet. Uma por demanda de tráfego, antes nós só mandávamos pacotinhos de SMS. Sim. Hoje a gente faz vídeo, ligação, joga joguinho, assiste Netflix, uma série de coisas. Precisa mais banda e necessidade de banda e necessidade de número de dispositivos conectados. Toda a infraestrutura de tecnologia ela tem as suas limitações. Toda tecnologia tem o seu limite. Por isso que vai vindo as expansões tecnológicas. O 5G do 4, que a gente já tem uma experiência incrível do 4, mas o 5G visa isso, possibilitar mais número de dispositivos conectados ao mesmo tempo, porque o 4 tem a sua limitação. Tá. Visa possibilitar alta velocidade, porque no 4 nós temos uma entrega de velocidade, no 5 nós temos uma velocidade muito superior. E visa um troubleshoot muito menor, ou seja, o tempo em que eu levo para transmitir um dado de um dispositivo ao outro no 5G é extremamente reduzido. Viabiliza um conjunto de aplicações, não é para o nosso celular, não é para que eu e você possamos fazer uma vídeo com menor índice de interferência, porque a gente já está muito bem atendido no 4G, óbvio que se a experiência for um pouquinho melhor, a gente vai gostar. Mas o 5 não veio pensando nisso. O 5G veio pensando uma camada de aplicações que hoje nós ainda não temos acesso. Como você falou na introdução, uma cirurgia à distância. Um carro conectado. Não é realidade no Brasil. É realidade nos Estados Unidos, é realidade em alguns outros países que já têm essa infraestrutura disponível. Então, a gente vai viver para frente uma transformação de diversos segmentos que são viabilizados através dessa evolução tecnológica das redes celulares, da internet. Então, tem o 5G vindo agora, a gente já está falando de 6G. A gente não tem nem o 5 ainda aqui. Não tem o 5, mas tem que ser assim. Em tecnologia, o 5 para nós já é uma viabilidade física agora. Tá? O 6 ainda é estudos. Tá? Tem uma grande evolução que está acontecendo agora, que eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, é bem nichado, mas é importante citar isso, que é a disponibilização da tecnologia satelital também no nosso celular. Imagina que onde não existir cobertura celular, eu e você vamos falar e trocar mensagens normalmente usando a infraestrutura satelital, de forma transparente. Nós, usuários, não precisamos saber se estamos agora falando ou fazendo uma videoconferência usando a infraestrutura satelital ou a infraestrutura terrestre celular. Para nós é indiferente, a gente só quer o quê? Estar conectado. Então, essas mudanças e essas evoluções tecnológicas, elas visam um mundo 100% conectado para viabilizar uma camada de aplicações e trazer uma aceleração produtiva
muito grande. Legal. E uma coisa que me chama a atenção, né, nesse processo, né, de geração de dados, né, que a conectividade nos possibilita, é como agregar valor, ou seja, como transformar o dado em informação, né? Então, tanto que a gente vê analistas de dados, né, como uma das carreiras que mais cresceu nos últimos 3 anos, né? Analista de BI, porque é, é importante para a gente tomar decisões, saber transformar esse volume de dados em informações, né? E mais do que isso, né, entender as tendências, né? Porque a conexão gerando esses dados real-time 24/7, faz com que a gente possa tomar, né, ações preventivas, que eu acho que esse é o Uhum. grande, Do IoT. né, o grande ganho, né? Eu lembro que eu tive uma conversa com um reitor de uma faculdade lá em São Caetano, há 4 anos atrás, quando eu fiz um trabalho coordenando um plano de governo de um candidato, Uhum. né? A gente queria fazer um plano de governo estratégico, profissional, né? E inovador. E eu lembro que dos projetos que nós tínhamos lá era você implementar sensores através de uma rede privada na cidade. Então eu lembro de dois, e existiam vários, mas, por exemplo, um era a questão do tráfego urbano. Uhum. Então, você implementar esses sensores em praticamente todos os faróis, Uhum. né? Medindo o fluxo, né, de carros, estudando o comportamento do fluxo dos carros nas principais vias, e aí sim fazer o estudo de reurbanização, etc. e tal. E um outro que foi bastante interessante era a questão das enchentes. Uhum. Então, São Caetano é uma cidade que ela é faceada, né, por 3 rios. Então, ela Uhum. é como se fosse um triângulo, assim, tem 3 rios. E sempre em janeiro, né, quando tem as chuvas, esses rios transbordam. E a cidade fica literalmente ilhada. Você Uhum. não consegue entrar na cidade. Então, a gente também tinha lá um projeto de você medir o índice de vazão de água dos rios, Uhum. e à medida que aquilo atingisse uma determinada velocidade, um determinado crescimento ali, acionava a secretaria responsável, né, de defensoria pública, né, defesa pública, para já agir preventivamente e evitar o trânsito naqueles locais, né? Porque o que acontecia era, num piscar de olhos, o carro era literalmente inundado, Exato. né? E logicamente isso acabou, né, não indo para frente, o candidato não ganhou, mas ficou lá o projeto. Você acredita, né? Agora uma pergunta um pouquinho fora aqui, mas como cidadã, que no nosso país há um interesse público em criar mecanismos de monitoramento contínuo para melhoria da eficiência, ou é mais o setor privado mesmo? Não, eu acho que a gente vem tendo uma nova geração em alguns municípios que isso é verdadeiro. Há uma disposição mesmo de resolver. Tá. Né? Tanto que tem diversos projetos agora de Smart Cities. A gente está vivendo este ano uma catástrofe atrás da outra a nível climático. A gente tem inundações, tem excesso de calores em algum lugar, deslizamentos de terras, o número de mortes nos últimos meses por esses eventos naturais é, é algo alarmante. Uhum. Há uma disposição, sim, para o IoT, para o Smart Cities. Tá. Tem diversos projetos já no Brasil.
mundialmente tem diversos cases, mas o Brasil ele vem se movimentando para isso porque tem uma relação econômica por trás. Quando eu trago uma maior eficiência, eu também, se eu levo segurança para uma cidade, eu atraio Investimento, né? mais investimentos, mais moradores. O que a gente quer hoje? Segurança, qualidade de vida, é isso que todo cidadão procura. Uhum. Né? Tá. Então, lá na nossa região, nós somos o headquarter da companhia em Novo Hamburgo, 30 Conheço. quilômetros mais ou menos de Porto Alegre. Conheço. A cidade vizinha, que é a Estância Velha, ela tem uma visão, o prefeito tem uma visão extremamente acelerado e avançado para os Smart Cities. Legal. Lá já tem circuito, é uma cidade super pequena, Uhum. mas já tem todo o mapeamento de placas de entradas e saída de veículos para detectar veículos furtados, comportamentos meio estranhos que Uhum. podem indicar assalto na cidade. Uhum. Todas as escolas já são monitoradas. As viaturas já são monitoradas para você não deslocar a viatura de forma não inteligente. Então, existe uma camada. O Smart Cities ele vem não só para um propósito de branding, vamos dizer assim, de posicionamento da cidade. Tá. Ele tem uma relação econômica. Esses projetos eles se pagam, eles trazem muito benefício financeiro para o município. Ótimo. Que bom, bom ouvir. Não é o nicho, né, que a gente trabalha, então a gente tem pouco acesso a algumas informações. Eu sei que tem algumas cidades um pouco mais avançadas, mas é bom saber que tem esse movimento. Uhum. Né? É importante, não só, como você falou, né, para a segurança do município, mas acaba sim desenvolvendo, né, a cidade. Né? Isso de uma forma natural. Voltando um pouquinho, então, para o nosso tema de liderança e empreendedorismo, né? Como é liderar, né, e fazer a gestão aí de equipes atuando em diversos estados do Brasil, em diversos nichos, com diferentes competências? Como você faz para manter a equipe motivada, entregando? Conta um pouquinho para nós desse dia a dia da presidente da Virtuais. Eu digo que o trabalho é o nosso brinquedo de adulto, tá? Tem que ser divertido. Tá. Tem que ser divertido. Antes, se a gente voltar um pouquinho para trás, a gente já brincava, eu, quando menina, eu brincava com Barbie, que eu era empresária. Então, eu brincava. Sua Barbie era A empresária. minha Barbie era empresária, ela viajava para tudo que era lugar, ela fazia reuniões em tudo que era lugar. A gente sempre brincou com tornando o corporativo, o dia a dia dos nossos pais, nas nossas brincadeiras. Agora a gente só realiza isso no mundo adulto. Então, se não for uma cultura da companhia muito bem desenvolvida, se não for divertido o dia a dia, por mais que você tenha consciência que você está lá para gerar resultado, mas se essa geração de resultado ela for um fardo todos os dias para você, eu não acredito que isso seja sustentável por muito tempo. Tá? As pessoas produzem muito bem, Michel, quando elas estão felizes, quando o clima é bacana, quando elas sabem por que elas estão ali e quando tem placar. Eu não acredito em empresa que tem sucesso sem placar. Tá? Pode ver que todos os jogos, por que com o jogo de vôlei tem um placar? Por que com o jogo de futebol eles contam um placar? Por que todos os jogos contam placar? Por que na empresa não tem placar? É um jogo também. Em que também. áreas você acredita que esse placar deva... Em todas. Em todas? Em todas as áreas. Não acredito que áreas que não sabem o seu propósito e não medem o seu esforço em relação ao propósito, eu não acredito que isso consiga ter uma boa disciplina de foco e de entregável. Dentro do ambiente corporativo, que é um ambiente complexo e que a gente não consegue mapear tudo, e a qualquer momento a gente é submetido por uma ideia nova ou por um obstáculo do qual não estava mapeado no teu
planejamento, é muito fácil você se desviar do propósito, do objetivo fim. É muito fácil eu, como CEO, me distrair. Uhum. É muito fácil. E você, nessas distrações, compromete o resultado final. A companhia, ela precisa, como empresa, saber aonde quer chegar. Precisa. Porque senão você, qualquer lugar é suficiente. E as pessoas, principalmente os bons, Michel, você não vai ter no seu time pessoas boas, de alta performance, trabalhando para uma empresa que não tem objetivos bem claros. Porque os bons não conseguem atuar nesse ambiente. Eles precisam ter senso de conquista e propósito. Os bons é aqueles que foram treinados naquela escola em que a medalha é só para o primeiro lugar. O cara precisa saber o que é o primeiro lugar para ele conseguir se sentir é, dentro de um ambiente em que ele sabe aonde ele quer chegar. Tá? É um trabalho de time, ninguém ganha nada sozinho no ambiente corporativo, é um fato, ninguém ganha nada sozinho. Mas se você não souber claramente qual é a sua posição e o que você tem que fazer e qual é o seu entregável, dificilmente o time ganha no campeonato. Dificilmente. Então, a comunicação, vamos dizer assim, em deixar claro, né, o propósito, os objetivos, os caminhos, é fundamental. Mas, ou, porém, ou todavia, como fazer com que a comunicação seja fluida e você fale o que é importante falar, porém de uma maneira estratégica. Por que eu pergunto isso, né? Atualmente, né, a gente vive, né, já um processo de alguns anos onde se prega muito, né, a autenticidade. Então as pessoas falam: não, você tem que falar o que você sente, você tem que falar o que está na tua cabeça, né? Você tem que né, expor os seus sentimentos, você tem que deixar claro é, se você não está feliz. Então, há um movimento já de alguns anos, né, que de certa forma tem o seu lado positivo, né, mas assim, incentivando as pessoas a serem autênticas e falar. Eu vejo esse processo, como eu falei, tem o seu lado positivo, mas assim, banalizou muito a comunicação. Por quê? Porque as pessoas hoje acabam, grande maioria, falando sem filtro, né? E quando você fala sem filtro, você não é estratégico em fazer com que o outro te entenda. Porque ao eu expressar o que eu tenho vontade de falar para você, o que eu estou esperando? Uma ação sua, né? De se sensibilizar com aquilo que eu estou falando e me ajudar. Mas se eu não sei expor e eu falo, eu, eu faço um efeito contrário na sua reação. Você acaba criando um bloqueio. E a liderança, ela, hoje, a grande maioria, né, dos líderes são geração X, a nossa geração. A gente está fazendo aí o transition, né, a transição para os millennials, né? Os millennials um pouco mais próximos de nós, uns de 35, 34, 36, são mais fáceis porque eles estão mais próximos do X, então eles entendem o processo de transição, entendem a medalhinha no primeiro lugar e entendem que tudo pode ser dito, mas tem que saber falar. Mas os Ys do meio quadrante mais para os centennials e os Zs, eles vêm com aquilo de falar, falar. Então,
a gente já, né, vivenciou N situações, né? Que no fundo eu acabo vendo com uma certa, né, graça, né? Para não falar tristeza, mas no fundo é uma tristeza porque você vê como a pessoa não tem esta estratégia de saber ser ouvido, né? Como você trata com a sua liderança a comunicação? Michel, como eu trato com a minha liderança a comunicação, tá? Eu acho que os líderes têm que ser o seu megafone. A liderança é o megafone do CEO. Uhum, Senão a comunicação ela não desce. E ela tem que descer certo. E uhum, ela tem que descer correta. Então, investir no alinhamento, na comunicação, em treinar, dizer as palavras exatamente como você quer que desça, é responsabilidade da liderança, responsabilidade do CEO. Né? Este outro ponto que você estava trazendo, de falar, o ambiente de falar o que eu penso, de falar, de colocar para fora os meus sentimentos, sim, foi promovido um ambiente numa transição de autoritarismo que se tinha há anos atrás, as lideranças bastante autoritária, onde eu falo e você obedece, né? uhum, Não é mais a realidade da maioria das empresas hoje. sim. Né? Agora, esse extremo do eu falo o que penso não é coisa de adulto. Você me desculpa, não é coisa de adulto. É gente descontrolada, com baixa inteligência emocional e que não tem domínio próprio. Uhum, Eu não falo o que penso. Eu penso para falar. Por isso eu tenho 2 ouvidos e uma boca só, para ouvir mais e falar menos. Né? Então, no ambiente corporativo, não se iludam. Não venham com esse modelo mental de eu falo o que penso. Não. Você volta lá para o beabá básico, vai estudar e vai se preparar. No ambiente corporativo, em ambiente nenhum, nem na sua casa, nem em lugar nenhum, você deve falar o que pensa. Você sim. deve pensar para falar. Esse é o ensinamento correto. Né? Falar com sabedoria. Aprender a se expressar. A maioria das negociações, a gente negocia o dia inteiro dentro do ambiente corporativo. Sim. Elas não têm sucesso por gaps de comunicação. Uhum, E as lideranças são o megafone do CEO, são o megafone do executivo. Todos os líderes são o megafone. Se você não investir e não capacitar as pessoas exatamente como elas devem traduzir a visão corporativa para as bases, traduzir o objetivo, traduzir o que a empresa espera, traduzir a cultura da companhia, se você não capacitar eles nisso, seus megafones terão problema. Não ecoam na mesma intensidade, não ecoam com a mesma mensagem dentro da mesma organização. Você vai ter departamentos ou estruturas que estão escutando uma outra música, que não é a uhum, música que o CEO está tocando lá em cima. Isso uhum. não pode ocorrer numa organização. Isso não deve ocorrer numa organização. Né? Então, se nós, como CEOs, como presidente das organizações, não tivermos tempo de qualidade e frequente com as nossas lideranças, não adianta reclamarmos que as nossas lideranças não ecoam a cultura, ou não defendem a cultura, ou não defendem a estratégia da forma certa. Uhum, Eles não foram capacitados para isso. É nosso trabalho fazer isso. uhum, É meu trabalho como presidência. Eu tenho encontro com as minhas lideranças, que a gente chama o COMEX, onde se reúne os meus diretos, os meus levels, e depois eles têm que fazer isso com as coordenações. Eu tenho um encontro mensal com todos eles, de alinhamento, de repassar a estratégia. Quando tem que fazer a comunicação estratégica, eu reúno a empresa inteira, eu falo. É meu trabalho. Então a gente precisa ter mais consciência que nós, como presidentes e como os líderes, nos permitimos bagunçar com alguns conceitos que foram trazidos para desmistificar aquele ambiente de autoritarismo, de liderança que se tinha antigamente. A gente foi para um outro extremo que não está correto. não, perfeito. Foi um resumo aqui acadêmico para todos,
essa explicação, porque a forma, né, da gente falar com o outro, ela tem que ser estratégica. Em todos os momentos, não só no ambiente profissional, mas no ambiente pessoal também, né? E o que você comentou que é criancice, é mesmo. Porque se a gente avaliar psicologicamente, quando nós somos crianças, Uhum, o que que a gente faz? A gente grita. uhum, Por quê? A gente quer ser ouvido. A gente grita. Quando a gente quer atenção, a gente grita. Porque a gente não tem a inteligência emocional, a gente não tem o amadurecimento, né? A gente não tem a compreensão de mundo, a racionalidade. Então a gente grita. Quando a gente cresce e evolui e amadurece, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que o outro nos escute. E o outro nos escuta de uma forma muito particular. A forma como que eu vou fazer a minha comunicação com a Thaís, ela é diferente da forma como eu vou fazer a minha comunicação com o Rodrigo, que está aqui no estúdio, ou com o Alexandre. Eu vou continuar sendo autêntico. A minha mensagem não vai mudar. Mas a forma como eu vou tocar a sua atenção é diferente da forma como ele vai compreender, da forma como ele vai compreender. E é isso que a gente sugere para os líderes, porque sim, a gente faz, né, o que a gente chama de all people meeting, né, quando a gente tem a mensagem para toda a companhia, né, dos uhum. resultados, né, da estratégia, para onde a gente vai. Então, eu acabo fazendo para toda a companhia. E a gente tem os encontros com o staff, e o staff tem que fazer com o seu staff. E a minha autenticidade, o que eu vejo como lição aprendida, né, e melhor prática? Eu tenho a reunião com o staff, eu falo com todos e peço, lógico, o cascade para que todos façam. Só que quando eu faço o one-on-one, apesar de eu ter passado a mensagem para todos, há ligeiras diferenças de compreensão. E aí, uma melhor prática é eu repasso com esses líderes no one-on-one a mensagem para que eles façam com a sua equipe. E tenha certeza, quando ele faz com a equipe deles, ele faz o geral, quando ele vai no one-on-one, tem nuances. Por quê? Porque as pessoas acabam não sintonizando a mesma frequência, apesar de estar no mesmo ambiente, né? E seja assim, por coisas bobas como um celular, Uhum. que na hora que você está falando, eventualmente a pessoa lê uma mensagem e aquele fio condutor da sua mensagem, Falta de educação, na minha né? opinião, tá? Falta de É. educação, né? Mas interrompeu ali, ou a pessoa deu uma brisada ali na hora, ou a pessoa, vem um pensamento nada a ver e a pessoa. Então, uma melhor prática que eu recomendo, e aí é o grande desafio, porque quando você vai aumentando a companhia, tempo de Uhum. reuniões, né, acaba sendo escasso, mas sim, fazer o cascade, mas ter também os momentos individualizados com a liderança nos one-on-ones, porque vai ter uma variávelzinha aí. Michel, assim, a variável de compreensão, ela sempre vai existir. Sempre, tá? Por mais que você dedique 100% do teu tempo em fazer cascateamento de visão, o que é impossível, tá? A gente tem que ter uma habilidade de traduzir a visão para os níveis de maturidade que são diferentes dentro da organização. Perfeito. E essa tradução também é do presidente. Sim. É responsabilidade do presidente. Tá? Não é responsabilidade do meu C-Level traduzir a visão de forma adequada, como deve chegar no nível de gerência, como deve chegar no nível de coordenação, como deve chegar no nível de base. É minha responsabilidade fazer Muito isso. bom. É da presidência, eu tenho um DHO que é maravilhoso e que me ajuda a fazer toda essa tradução, que gera os materiais de consulta necessários, porque além da comunicação verbal, você precisa ter o apoio da comunicação visual, você precisa ter o apoio da comunicação auditiva, você tem que atuar em todos os níveis de sensoriamento
dentro da organização para garantir que a visão chega aos diversos níveis da companhia, que são níveis diferentes de capacidade de compreensão. Eu, alguns anos atrás, não conseguia traduzir. Veja um livro. Pega um livro que você leu há 5 anos atrás e eu lê de novo. Teu grau de compreensão é diferente. Porque você evoluiu em alguns contextos e passa a conseguir traduzir algumas mensagens de uma maneira diferente. Mensagens que antes, alguns anos atrás, você não conseguia nem ter conexão emocional para entender o contexto. Sim. Então, a nossa capacidade de compreensão tem relação com a nossa vivência e experiência. Isso vale para todos os níveis da empresa. Hoje eu tenho uma capacidade de compreensão, daqui a um ano eu tenho outra. Com certeza. Né? E ela é mais evoluída ou menos evoluída, dependendo O seu caminho, né? do meu caminho, da minha verticalidade e da minha horizontalidade. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Estamos chegando aí próximo ao final. Você vê como passou rápido, né? Verdade. Já passou de 1 hora aqui a nossa conversa. Estamos chegando no momento final. E normalmente eu termino o nosso podcast com 3 perguntas que você pode responder com uma frase, uma breve explicação, enfim. Primeiro, qual foi o seu momento mais positivo da sua carreira, que você pode compartilhar conosco, aquilo que vem em primeiro lugar na sua mente, que te traz aí um sorriso no rosto? Gente, eu tenho memória curta, Michel, então eu lembro só dos últimos eventos, né? A gente, vou contar em primeira mão aqui, isso aí não saiu nas mídias ainda, então o canal Ótimo, opa! está tendo um privilégio de receber essa mensagem. A gente está inaugurando um movimento de MVNO. MVNO no Brasil uma modelagem ainda muito nova, que veio sendo favorecida pelo regulatório, pela Anatel de Telecomunicações, com a aquisição da Oi. Tá. Existem as MNO, Mobile Network Operation, que é a Claro, a Vivo, a TIM, que são as operadoras a nível nacional. E existem agora o modelo das MVNOs, Mobile Virtual Network Operation. O que é isso? A Virtuais, ela passa, a partir de agora, a ter uma outorga de telecomunicações, a ser como é uma operação a nível nacional, de autorizada, usando a infraestrutura de rede da Claro Brasil, e podendo atuar como uma telco, como uma operadora, tendo seu core de rede próprio, respondendo diretamente ao regulatório, Bacana. podendo formatar os seus produtos, as suas tecnologias, levando a sua marca mais fortalecida ao mercado. A gente já é um MVNO. Já tinha uma parceria muito forte com a operadora Vivo, dentro de uma modelagem de MVNO também. Agora dá um próximo passo num MVNO autorizado junto à operadora Claro. Então, isso está quentinho no forno. Está saindo das mídias Não, agora, nos press tá o releases, sorriso mas aí. estou trazendo aqui de primeira mão. E o bacana, essas conquistas, elas são bem difíceis, Michel, dentro do nosso segmento. E o bacana é que este é um resultado de algo não intencional e nem planejado. Nem tudo que a gente executa no nível corporativo, na empresa, é fruto de planejamento. Eu tenho diversas experiências ao longo dos meus 10 anos que eu comecei uma negociação ou um relacionamento com alguém em prol de um determinado escopo, de um objetivo, e que Deus me presenteia com algo totalmente diferente. Então, nós começamos essa aproximação com a Claro dentro de uma RFP para fornecimento da nossa plataforma de IoT, e acabamos inaugurando uma MVNO autorizada. Então, você vê que Deus... O homem faz os planos, mas Deus é quem decide, né? Nossa, muito bacana, parabéns. E é claro, também nosso cliente, um abraço aí para o Ronaldo, nosso parceiro aí de muitos anos. E o momento de maior aprendizado, né? O momento
são nas falhas que a gente aprende. Logicamente, quando a gente vê hoje que o nosso nível de maturidade é diferente do nosso nível de maturidade e conhecimento quando a falha ocorreu, então hoje é aquele momento de reflexão que você olha e fala, puxa, ali eu podia ter feito diferente. Michel, na época quando eu estava à frente do setor administrativo, eu fui muito tempo CFO, né? Quando nós estávamos no segmento de distribuição de materiais eletrônicos. Com a crise de 2008, que pegou de forma muito forte todo o mercado, vários segmentos, não só imobiliário, mas os segmentos eletrônicos também, a nossa companhia passou por uma fase muito difícil que se alongou de 2008 a 2010. E ali a gente teve que fazer uma operação de encolhimento bastante dolorosa. Então, nós tínhamos aproximadamente 5 filiais em todo o estado do Rio Grande do Sul, com um estoque de mais de R$ 1 milhão, e a gente teve que enxugar tudo isso, fechar as filiais, enxugar, concentrar tudo num estoque só, demitir pessoas. Então, as dores são os maiores marcos de aprendizado. Aquele foi um MBA intenso e acelerado, né? Então, esse foi um dos principais marcos da minha vida, mas que me trouxeram, além de alguns calos, um nível de compreensão e entendimento desses movimentos totalmente diferente. Foi extremamente importante para mim. E por fim, como você define o seu propósito atual de vida, o seu propósito profissional, ou são a mesma coisa? Uma boa pergunta. Eu acho que são a mesma coisa. Não tenho tanta clareza assim para te responder essa. Nunca refleti por essa ótica entre propósito profissional e propósito pessoal. Acho que a Thaís uma pessoa com um propósito que busco estar diante de um propósito que não é meu, é um propósito divino, né? Um propósito, busco conhecer a Deus e tenho a convicção de que antes do meu nascimento já havia Deus determinado um propósito para a minha vida. Eu não creio que ninguém nasce por acaso, eu não creio que as coisas acontecem por acaso, eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós. Obviamente, cabe a nós fazer a nossa parte. Então, fico muito atenta às oportunidades que Deus vai me abrindo, não economizo no meu desenvolvimento, em buscar conhecer o perfil T que eu falava antes, alongar a minha verticalidade, mas eu acho que o meu propósito envolve a espiritualidade, envolve a família, envolve o profissionalismo. A gente é um conjunto desses 3 pilares e nenhum deles pode ficar parado, atrofiado ou não ser desenvolvido. Muito bom. Muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Foi um bate-papo. Acho que todos que nos ouviram hoje vão sair com muitos insumos para fazer as suas reflexões pessoais. Daqui um exemplo de uma mulher empresária, técnica, capacitada. E para nós aqui hoje foi muito gratificante o compartilhamento do seu conhecimento, né? Um pouquinho do seu conhecimento com todos nós. Muito obrigado. Michel, eu que agradeço. Foi um privilégio participar, dividir um pouquinho daquilo que eu acredito. Não somos donos da razão, não somos donos do conhecimento, mas eu procuro compartilhar aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio, aquilo que está no meu coração, porque ao longo da minha carreira tive pessoas que fizeram comigo, dividiram comigo as suas experiências, aquilo que acreditavam, a sua fé, fez total diferença na minha vida. E da mesma forma eu procuro retribuir com o conhecimento que eu já adquiri, com as experiências que eu já tenho, para fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que é para isso que isso é parte de um propósito. Muito bom, muito obrigado e muito obrigado a vocês todos que ouviram o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review,
Vou lê-los sempre com muita alegria, responder a cada um de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e abraços digitais.